Fala pessoal, tudo bem? Frederico Pires aqui do Maratona de Estudante e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de funções. O que nós veremos? Como identificar se um gráfico é ou não uma função. Então pessoal, a partir do eixo cartesiano x e y, a gente vai poder identificar se um gráfico é ou não uma função. Da aula passada, a gente disse que o quê? Que para cada elemento do domínio, eu tenho apenas um único elemento no contradomínio. Então, para identificar se um gráfico é ou não uma função é muito fácil. Basta a gente traçar retas verticais e paralelas ao eixo y. Se essa reta que eu traçar interceptar o gráfico em apenas um ponto, esse gráfico é uma função. Se ele interceptar em mais de um ponto, ele não será uma função. Então vamos verificar aqui, pessoal. Então, para esse tipo de gráfico, eu faço isso. Ao longo de todo o gráfico. Perceba que esse gráfico, nesse formato, ele tende a ir aqui mais para a esquerda, beleza? Então, ele continua infinito para cá. Interessante. Eu percebo que ele toca o gráfico em dois pontos. O que significa? Que significa que para esse x, eu tenho dois y. E isso a gente viu que é impossível. Entendeu? Por isso que é importante acompanhar as aulas. Na primeira aula a gente viu aquele famoso exemplo do advogado. O advogado ele só está relacionado com as leis. Ele não está relacionado com uma outra atribuição, como por exemplo a construção. A mesma coisa, eu escolhi um determinado x aqui, coloquei na equação, eu não posso obter dois valores distintos. Tá bom? Então isso daqui não é uma função. Aí você pode se perguntar, Frederico, isso daqui parece uma parábola. E realmente é uma parábola, só que a gente está acostumado a estudar uma parábola assim, com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Isso daqui tem o seguinte formato, y igual x quadrado mais alguma coisa. Então eu quero o y na variável x. Esse tipo de parábola é o contrário. Eu quero o x na variável y. Isso daqui é y ao quadrado alguma coisa. Tá bom? Interessante. Agora, pessoal, vamos aqui para esse outro tipo de gráfico. O que eu faço? Eu traço retas verticais e paralelas ao eixo y. Retas verticais, certo? E eu percebo que cada reta traçada intercepta o gráfico em apenas um ponto. Nossa, mas ele tem esse formato diferente. Não tem problema, pessoal. Basta interceptá-lo em apenas um ponto. Esse gráfico aqui, em especial, é característico dessa função, da função seno, que a gente vai depois estudar em trigonometria. É da seguinte forma, y é igual ao seno de x, certo? Então, isso daqui você coloca sim, é uma função. E agora, esse outro gráfico, fazendo aquele mesmo exemplo, traçando retas verticais, interceptou em mais de um ponto, pode ter certeza, o gráfico não é uma função. Então, isso daqui não é uma função. Perceba que isso daqui, pessoal, apesar de um pouquinho da falha do desenho, é a equação de uma circunferência. Como que é a equação da circunferência? Vou mostrar para vocês. É o x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, se essa circunferência tiver o centro aqui, no ponto 0 e 0, e isso daqui tiver um raio de, por exemplo, 4, certo? Essa equação da circunferência vai ficar assim, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. O raio não é 4? Ora, então o raio vai ser 4 ao quadrado. Isso daqui é uma equação típica da circunferência, tá bom? Circunferência é um lugar geométrico dos pontos, tá bom? Então, pessoal, essa foi uma aula bem simples, uma aula bem fácil, porém não menos importante. Tá bom? Agora eu faço uma pergunta para você. Já que essa função aqui, no caso a função seno, é uma função, você seria capaz de me dizer qual é o domínio dela, qual o contradomínio ainda do conjunto imagem? Pessoal, então, se você ficou curioso, esse é um assunto para a nossa próxima aula. Não deixe de nos acompanhar. E é muito importante que você veja um vídeo atrás do outro para ter uma sequência, porque a gente está construindo a nossa base de função para fazer questões mais difíceis ao longo das aulas. Então, se você gostou, um forte abraço, curta, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de visitar também nosso Instagram, tá bom? Ele está
o link dele está na descrição aqui do vídeo. E bons estudos para você!